E aí você Tá. desenrola e os outros comentam. Sem problemas, eu mudo ela aqui. Por isso que eu abri a pauta, porque essa direcionada eu queria alinhar com vocês mesmo, para vocês poderem trazer um pouco do trabalho de vocês, inclusive. Então, o pessoal We're começou a live. entrar. We're Só live para now. avisar que a gente já está online no Facebook, já está transmitindo pelo Facebook e o pessoal já está começando a entrar. Maravilha, ó. Muito bem, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Meu nome é Julian Maftum, eu sou do Impact Hub Curitiba e esse é o último capítulo da série de conferências Redefinindo o Futuro das Cidades. O tema da nossa conferência de hoje, que fecha essa série de 7, que começou lá em agosto, é Urbanismo como Catalisador do Desenvolvimento Econômico Sustentável. E hoje esse webinar é uma parceria do Impact Hub Brasília e do Impact Hub Curitiba. Essa série de conferências, ela envolve uma rede de 7 Impact Hubs localizados na Suécia, no Brasil, na Colômbia e no México. O Impact Hub, que é uma rede global, que está presente em mais de 100 cidades e 50 países, e que tem como foco a construção de comunidades empreendedoras para causar impacto em escala. Os painéis que a gente vem desenvolvendo desde agosto contam com especialistas sempre de 2 cidades, e eles nos ajudam a mostrar os desafios e os caminhos para a gente cumprir as metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E aqui a gente está focando na ODS 11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis. Como tornar as cidades e os assentamentos urbanos mais inclusivos, mais seguros, mais resilientes e mais sustentáveis. Essa é a provocação que esse ODS nos traz. E hoje, para ilustrar com a gente essa temática desse webinar que fecha a nossa conferência, nós temos 3 convidados. A Laís Leão, que é CEO e fundadora da InCities, que é a rede para cidades inclusivas e que trabalha por mais segurança e inclusão urbana para mulheres. A Laís é arquiteta e urbanista, é especialista em administração pública e mestrando em gestão urbana. Em 2020, ela foi listada na Forbes Under 30 e participou da delegação jovem do Fórum Econômico Mundial. A Laís está em Curitiba. Tudo bem, Laís? Seja bem-vinda ao nosso webinar. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Também temos aqui conosco o Ricardo Birman, que é graduado em Física pela Universidade de São Paulo e é CEO da urbanizadora Paranoazinho, em Brasília, além de diretor da Birman SA e da Fundação Aaron Birman, em São Paulo. Ricardo, muito legal ter você conosco. Obrigado pela presença. Obrigado a você, Julian, pelo convite. Bom dia a todos. E fechando aí a nossa trinca de ases, o Leandro Narlock, que é jornalista e escritor com passagem por diversos veículos importantes aqui do Brasil, Veja, Aventuras na História, super interessante, Folha de São Paulo. Atualmente, o Leandro é comentarista da rádio Jovem Pan e ele é criador do movimento Árvore do Futuro, que une questões ambientais e de desenvolvimento econômico. E como escritor, ele é autor dos best-sellers da série Guia Politicamente Incorreto da História. O Leandro, que é curitibano, né, Leandro? Então, também tem essa pegada aqui, está associada com o local de onde você veio. Que legal ter você conosco. Obrigado pela presença. É isso mesmo, Julian, sou seu conterrâneo. Obrigado, gente, pelo convite. Muito. Vamos fazer aquela rodada de avisos e explicar para vocês como que vai funcionar, para todo mundo poder já se aquecer e participar conosco. A gente tem, vocês já devem ter percebido, principalmente as pessoas que não são do Brasil, uma tradução simultânea. Então, aí no Zoom você acha aquele botãozinho do Interpretation ali embaixo. Quando você clicar ali, você vai ter a opção de passar para o inglês. Quem está fazendo essa tradução para a gente hoje é a Débora. Então, fiquem à vontade para usar esse serviço, para conversar ali dentro desse canal. A gente já está aberto para perguntas. A ideia é que vocês possam, pelo chat, ir fazendo os comentários, fazendo as perguntas. Eu e o Luiz, a gente vai trazendo isso para as conversas. Vocês podem fazer em inglês ou em português, não tem problema, né? Essas perguntas e os comentários podem ser em inglês.
e a gente vai trazendo isso para ir temperando a nossa conversa com os nossos convidados. Tá? No final, a gente arredonda isso certinho, mas em linhas gerais, vou pedir para que todo mundo deixe os microfones no mudo, né? Aquela regra básica de etiqueta das conferências online. Quem quiser abrir a câmera, fique à vontade. Quem não quiser, pode ficar sem a câmera aberta. E a gente vai tocando a nossa conversa a partir daí. A previsão é da gente terminar por volta do meio-dia, né? Então, teremos aí um bom tempo para explorar esses assuntos. Eu queria começar pedindo para os nossos convidados, a gente tem um tema para esse webinar que já é uma certa provocação, né? Urbanismo como catalisador do desenvolvimento econômico sustentável. O que isso traz para vocês? O que isso inspira em vocês? E como que vocês percebem, e qual a opinião de vocês sobre esse tema e como que vocês percebem que isso pode ser aplicado na realidade que cada um de vocês atua e trabalha. Vamos começar com a Laís? Oi, pessoal, novamente bom dia. Fico bastante feliz de estar conversando sobre esse assunto. Eu acho que a gente hoje, né, como sociedade como um todo, assim, a gente tende a querer setorizar as coisas e eu acho que o futuro e a inovação é realmente começar a entender que as coisas são muito transversais e a gente só consegue alcançar as buscas que a gente almeja para a sociedade se a gente começar, de fato, a pensar transversalmente. Então, o urbanismo, né, eu vejo o urbanismo realmente como um fator essencial no desenvolvimento econômico, social e ambiental e, consequentemente, da sustentabilidade das nossas cidades e da nossa sociedade como um todo, porque ele justamente consegue ser transversal em todas essas temáticas. Então, eu acho que a questão do catalisador é justamente essa. Acho que vocês foram muito felizes até na escolha da palavra do título que da nossa conversa, porque eu acho que ele realmente pode atuar. Ele é tão grande, o urbanismo, né? O escopo do urbanismo, do planejamento urbano, ele é tão grande que ele consegue atuar como barreira ou ele consegue atuar como catalisador de um desenvolvimento. Então, o ponto principal que eu quero trazer aqui também, além dessa transversalidade, é justamente o fato da importância da gente olhar para os 3 pilares do desenvolvimento sustentável, né? A gente não pode olhar só para o fator econômico, ou só para o fator social, ou só para o fator ambiental. A gente precisa olhar para os 3 de forma coesa e precisa observar as dissonâncias que existem entre os 3 hoje. Então, por mais que a gente precise olhar para os 3 pilares em pé de igualdade, a gente precisa observar hoje como as coisas estão sendo feitas. Então, para a gente poder compensar o que não está sendo feito de um lado e está sendo feito demais do outro. Então, eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente precisa garantir que a gente esteja falando em todas as esferas, e aí eu acho que o urbanismo entra muito bem nisso, mas a gente precisa garantir também que todas essas esferas estejam na mesma altura, né? No mesmo grau de importância, estejam sendo vistas como tal. Até hoje, a gente vê que muitas vezes a questão social e muitas vezes ambiental, elas vêm sendo deixadas de lado em detrimento do crescimento econômico. Mas isso é uma forma muito errada de construir as nossas cidades, de construir a nossa sociedade, porque enquanto a gente continuar deixando boa parte da nossa população para trás ou ignorando as questões climáticas, por exemplo, a gente está fingindo que está criando um desenvolvimento econômico razoável, mas na verdade ele justamente não é sustentável, né? Eu acho que é justamente aí o pilar e o entendimento da sustentabilidade. Eu acho que essa nossa conversa sobre urbanismo, ela pode trazer muitos insights positivos para que a gente consiga entender essas 3 frentes de forma justa, de fato. Ricardo, e para você, o que te inspira esse tema do nosso webinar de hoje? Olha, Julian, acho que tem bons pontos aí na fala da Laís, eu vou tentar não ser repetitivo, vou puxar aqui um aspecto que eu acho que é muito importante, que quando a gente fala de urbanismo, a gente está falando de desenvolvimento de cidades e de espaços urbanos para as pessoas se desenvolverem, né? Inclusive, eu quero dividir com vocês a minha definição de cidades, que é a cidade é a plataforma onde as pessoas se desenvolvem e perseguem seus sonhos. A cidade é o que proporciona a gente perseguir aquilo que a gente tem para nós
como a nossa vocação, nossos planos de vida. Ele é um ambiente que proporciona isso, né? Nos dá os serviços e as condições para justamente se desenvolver pessoalmente e perseguir isso. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de um planeta hoje, eu diria assim, uma comunidade planetária está cada vez mais atenta a questões como a sustentabilidade, que são temas e valores que não existiam alguns anos atrás, que não estavam na pauta, não estavam na agenda 100 anos atrás. A gente tem são as cidades, são uma boa parte digamos assim, são as cidades que oportunizam esse tipo de discussão, né? Nas cidades, no conhecimento, na geração dos contatos, nas trocas, nas experiências que são promovidas pelo espaço urbano, em que a gente pode se colocar na posição de discutir uma coisa tão sofisticada quanto a sustentabilidade. E isso é muito, muito relevante, muito interessante, porque quando você vai para o urbanismo, pensando o urbanismo como a técnica de se fazer cidades, né? Ou seja, a metodologia pela qual a cidade se desenvolve e cresce, existe uma responsabilidade muito grande nos operadores do urbanismo de fazer um ambiente que seja propício, que seja próspero, para justamente que as pessoas possam se desenvolver e buscar e perseguir pautas como essas, né? Quando a gente tem cidades, por exemplo, como nas capitais brasileiras hoje, e esse é um dado muito parecido em vários lugares do mundo, basicamente em todo o mundo em desenvolvimento, mas também em alguns países desenvolvidos, existe um grande custo de deslocamento na cidade hoje, né? As cidades brasileiras hoje, todas as capitais têm mais ou menos aí um custo de 1h30 por dia para que o trabalhador médio possa sair da sua casa e chegar no seu trabalho. Essa 1h30 por dia, ela é suprimida da vida da pessoa por conta, às vezes, de uma decisão de planejamento urbano, por conta, às vezes, de uma questão urbanística, mas que vai ter um impacto social e econômico na vida dela muito grande. Essa pessoa, essa 1h30 que ela deixa de se desenvolver profissionalmente, deixa de se desenvolver pessoalmente, mas também deixa, às vezes, de contribuir com esses valores aí do futuro, os valores do século XXI que a gente está querendo buscar. Então, em geral, eu acho muito importante observar os impactos socioeconômicos das escolhas urbanísticas que a gente faz, porque eles são, às vezes, invisíveis, são muito pouco falados, e acho que esse é o ponto que eu gostaria de puxar mais aqui na nossa conversa de hoje, para que depois a gente possa ter sociedades que estão discutindo sustentabilidade, né? Não são todos os países hoje que têm isso na agenda. Quais são os países que têm isso na agenda? Por que eles têm isso na agenda? Quais são os ambientes, quais são os espaços construídos que proporcionam isso e permitem que essas sociedades estejam discutindo esses temas? Isso que é um assunto que me interessa muito. Legal, Ricardo. E para você, Leandro, o que esse tema inspira você a trazer para a gente aqui? Oi, gente. Bom, vamos lá. Olha, o assunto é muito bom, né? O tema é ótimo. E se a gente pensar aí em história do movimento ambiental, da poluição do mundo, né? Isso está muito atrelado às cidades. Quando a gente estava a Revolução Industrial, né? Quando a gente começou aí a preocupação com degradação do meio ambiente, onde era visível essa degradação toda era em cidades. Então, eu tenho aí uma relação. Muita gente relaciona a cidade com poluição, né? Como se as cidades fossem causadoras de poluição, de danos ambientais e tudo isso. Mas o que a gente vê hoje, pelo menos o movimento que eu ajudo, a ideia que eu ajudo a defender, a espalhar no Brasil, que é o ecomodernismo, o que a gente vê é o contrário. Na verdade, cidades são armas da sustentabilidade. E aí eu não estou dizendo de cidades-jardim, de cidade cheia de gramados, né, cidades amplas, estou falando de cidade mesmo, Manhattan, de muitos prédios, cidades compactas, né, e arranha-céus, né, tem o Edward Glaser, por exemplo, dizendo que é muito mais sustentável, que é o economista de Harvard, né, o Edward Glaser, ele fala, olha, é muito mais sustentável você assentar pessoas em um único prédio do que espalhar essas pessoas sobre florestas, sobre nascentes, numa região que demandaria muito mais transporte por carros e tudo isso, né? A questão fica ainda mais importante porque boa parte do urbanismo, bem como o Ricardo colocou, e a Laís também, ele foi um não catalisador da sustentabilidade, mas um enfraquecedor, né? Ele prejudicou a sustentabilidade. Em São Paulo, por exemplo, onde eu moro, você teve prefeitos que falavam, olha, vamos impedir a cidade de crescer.
eles conseguiram fazer isso para cima, né? A cidade cresceu um pouco para cima, mas ela cresceu para os lados, né? Isso causou uma tragédia, uma mancha urbana enorme, né? Hoje você tem casas, tem bairros inteiros, favelas, comunidades perto de mananciais, né? A cidade se espalhou para os lados, como o Ricardo disse muito bem, isso demanda um transporte enorme na cidade. Diferente de cidades da Europa, a gente precisa às vezes andar de carro para ir para uma simples padaria. Então, é muito importante a gente discutir o que de fato é um urbanismo favorável à sustentabilidade e aquele que às vezes tem boas intenções, mas só prejudica. Muito legal, um aquecimento bem bacana que vocês trouxeram para nós. Vou aproveitar esse gancho do Leandro, vou pedir para a Laís trazer, que foi um pouquinho o que ele trouxe no final, esse conceito de cidades inclusivas que vocês da InCities trazem, defendem e propagam aqui no Brasil e nos lugares em que vocês atuam. Laís, o que a gente pode dizer que são cidades inclusivas e como que você acha que a gente pode chegar a isso num futuro próximo? Eu acho que cidades inclusivas, acima de qualquer coisa, elas são cidades que consideram, de fato, né, na prática, na vivência, nas decisões, múltiplos fatores. Então, a primeira coisa que a gente olha quando a gente fala em inclusão é justamente a ideia de cidade para pessoas, né? A gente precisa garantir que todas e todos estejam, de fato, incluídos nesse espaço. E é uma realidade que a gente não vê hoje, né? Aqui no Brasil e na América Latina, realmente não vê o fator da inclusão sendo levado em consideração. A gente fala muito sobre cidades inteligentes, cidades resilientes, isso são discussões constantes no urbanismo, mas a cidade inclusiva, às vezes, é um termo que é meio deixado de lado, justamente por uma guerra de interesses. Então, quando a gente fala em inclusão, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é justamente a ideia de que a gente precisa ouvir e considerar as demandas de todas as pessoas e considerar que nós todos, como sociedade, temos demandas diferentes. Então, dentro do trabalho da InCities, a gente foca muito na questão do gênero, porque a gente entende que a cidade hoje ela é construída a partir de mecanismos extremamente machistas. Então, a cidade ela ignora as demandas das mulheres, ignora a forma que as mulheres se deslocam, ignora o que as mulheres precisam de cidade. E quando a gente fala de mulheres, a gente fala também de crianças e do contexto familiar, que hoje recai com força sobre os ombros das mulheres. Então, a gente, dentro da nossa organização, a gente prioriza falar sobre essas questões de gênero justamente para tentar questionar e justamente para tentar colocar pontos de interrogação na forma que a gente constrói os espaços públicos e quem está pensando esses espaços. Se a gente olhar o urbanismo em si, ele tem uma conexão muito forte com a política, né? Ele tem uma conexão muito forte com quem está definindo as coisas, com quem a gente chama que tem a tinta na caneta. Se a gente olhar hoje para a representatividade das nossas cidades, do poder decisório das nossas cidades, a gente vai ver que as mulheres estão subrepresentadas, bem como as pessoas negras, bem como as pessoas LGBT, enfim, todas as minorias, né? Então, quando a gente fala sobre inclusão urbana, a gente precisa, mais uma vez reforçando, considerar a visão de todas essas pessoas e considerar que todos nós temos direitos iguais e devemos conseguir acessar a cidade de forma igual, mas a gente precisa compreender que as pessoas hoje vivem um contexto de disparidade. Para isso, a gente precisa pensar o urbanismo de forma estratégica. Então, a gente precisa pegar as demandas desses grupos e entendê-las separadamente. Quando a gente fala de cidade para as mulheres, principalmente, eu já vou finalizando aqui a minha fala, a gente olha muito para a questão da segurança. As mulheres elas se relacionam com a cidade e com o medo do urbano de uma forma muito diferente dos homens. As mulheres têm muito mais medo. Um espaço mal planejado, ele é muito pior para as mulheres. Ele é ruim para todo mundo, mas ele é muito pior para as mulheres. Então, enquanto a gente não começa a fazer esses recortes e entender as coisas, a cidade de forma um pouco mais setorizada, porque é dessa forma que ela se desenvolve hoje, a gente deixa de ser eficiente. A gente precisa começar
a pensar num planejamento urbano mais inclusivo, considerando esses recortes e como as pessoas se relacionam com a cidade, para que a gente consiga, de fato, desenvolver um urbanismo, um planejamento urbano que sejam eficientes e que englobem todo mundo. Acho que é aí que entra o conceito da inclusão. E, Ricardo, como que você acha que a gente pode fazer isso acontecer? Essas questões que a Laís trouxe, você como alguém que está muito inserido nesse ecossistema da urbanização, do planejamento urbano, você vê que isso são fatores que a gente já começa a perceber atualmente em projetos de urbanização, ou ainda a gente vai precisar pedalar bastante para chegar em algo parecido com o que a Laís falou, de uma cidade realmente inclusiva? Não, de forma alguma. Para ser bem, assim, não quero ser o pessimista aqui do painel, mas não existe hoje um movimento de correção desse problema no Brasil. Mas eu assim, assino embaixo aí do diagnóstico que a Laís está fazendo a respeito de problemas da nossa cidade tem realmente esses problemas, mas eu acho que se a gente quiser ter uma discussão séria que possa, de fato, ser produtiva para mudar esse cenário, a gente precisa começar a pensar não só pensar, mas entender exatamente quais são os fatores que estão em jogo, levando a cidade a ser uma cidade excludente. Por que a cidade promove a exclusão hoje, né? Quais são as causas raízes disso? E eu acho que isso tem menos a ver com o fato de um ou outro grupo estar representado, mas mais com o fato de haver um predomínio de uma certa ideologia a respeito de como as cidades são planejadas, né? E aqui eu não estou falando de ideologia no sentido raso político, né? Esquerda, direita, não é nada disso. Estou dizendo que a gente hoje tem uma visão de que a cidade tem uma visão muito ainda baseada em valores urbanos, que são valores lá do século XX, né? Que são valores, por exemplo, Tem alguém com o microfone aberto aí, gente. Where's the turtle? Eu vou botar aqui. Quer dizer, eu não consigo. Gabriela, você consegue ajudar a gente? Bye. Perfect. Coisas do mundo online. Mas Vai lá, voltando Ricardo. aqui sobre as causas por que as cidades são excludentes, né? E parte disso são por causa desses valores que eu chamo de valores urbanos do século XX, que levam a gente até hoje a planejar uma cidade, por exemplo, muito baseada num zoneamento, ou seja, aqui pode área residencial, aqui pode área comercial, aqui pode isso, aqui pode aquilo, ou muito baseada ainda numa visão utópica lá de século XX, começo do século XX, está lá mapeada lá na Carta de Atenas, de uma cidade pouco densa, né? Isso era um valor do século XX, um valor do urbanismo do século XX, se fazer uma cidade que não fosse densa. Densidade era algo visto como algo a ser combatido. E isso é um problema gigantesco. É isso que faz hoje haver uma resistência muito grande às cidades serem mais compactas, mais verticalizadas e mais densas. Todo o centro das nossas cidades, das cidades que foram construídas no Brasil antes digamos, da predominância do pensamento modernista no urbanismo, e aí eu pego, por exemplo, o centro de São Paulo, eles foram construídos de forma muito densa, muito compacta, né? Os edifícios icônicos dessa época são edifícios aí que têm um volume construído muito grande em cima de um pequeno terreno. Todas essas edificações seriam proibidas pelas normas urbanísticas de hoje, pelos zoneamentos de hoje, pelas regulações que existem no uso da terra hoje no Brasil e mundo afora, né? Isso foi um processo isso surgiu muito forte nos Estados Unidos, né? Com o advento do automóvel, não o advento, mas assim, a massificação do automóvel lá, como uma grande promessa de mobilidade, empoderou os políticos da época, os quem tinha a tinta na caneta, como disse a Laís aí da época, a promover esse desenvolvimento suburbano, daí o nome subúrbio, né? Que basicamente suburbanizou os Estados Unidos inteiro, né? Tem até um livro que chama Suburban Nation, né? Uma ação suburbana, e que isso foi promovido como um conceito, foi simplesmente copiado pelo mundo afora, e as cidades foram se espalhando. Aqui no Brasil a gente vê esses condomínios clubes, né? Esses gated communities, esses loteamentos, sempre na periferia da cidade, sempre cada vez mais longe. E isso traz um problema econômico muito importante, porque a infraestrutura urbana ela fica totalmente inviabilizada. É muito difícil você viabilizar
a manutenção, não só apenas a instalação, mas também a manutenção de uma infraestrutura que é muito espalhada, né? Então, a calçada ela fica deteriorada porque você não tem uma concentração ali de pessoas pagando impostos que vão ser usados para fazer a manutenção daquela calçada. Isso prejudica quem? Obviamente não prejudica uma pessoa em boa forma física, prejudica uma mãe com carrinho de bebê, como a Laís falou, prejudica um idoso, prejudica uma pessoa com deficiência física, uma pessoa com dificuldade de mobilidade. Ela não consegue andar numa rua com uma infraestrutura precária. Mas a gente tem que ver qual é a razão da infraestrutura ser precária em primeiro lugar, né? E eu acho que essa digamos assim, obsessão brasileira, e eu arrisco dizer quase global, de fazer cidades pouco densas, cidades muito espalhadas, é um problema seríssimo, é uma das causas centrais das nossas cidades serem excludentes, serem um pouco inclusivas. Um outro fenômeno que também é muito relevante nesse ponto é que existe assim, as zonas que são as zonas mais atendidas por infraestrutura urbana, são as zonas mais centrais, são as áreas que naturalmente são valorizadas, né, porque são áreas de alta demanda, as pessoas querem estar lá, é onde estão os empregos, onde está o serviço. Essas áreas, existe também uma força, digamos assim, uma força, não tem outra palavra, uma força política muito grande para impedir que essas áreas recebam mais desenvolvimento. Então, essas áreas, elas tipicamente são estagnadas nas cidades, né? Elas não podem crescer. Isso porque quem está lá não quer que ninguém, não quer que cresça. Quem está lá dentro já está satisfeito com a qualidade que tem e não quer mais gente indo lá para a sua região. Então, geralmente nas áreas nobres são pessoas com maior influência política e elas acabam travando e impedindo que aquelas áreas centrais e mais valorizadas se desenvolvam. Jogando, na verdade, o problema da expansão urbana, o problema da urbanização nas costas de uma população periférica que tem muito menos voz ativa, tem muito mais capacidade de interrupção, tem muito mais capacidade de reclamar. Tem um fenômeno que os americanos chamam de NIMBY, né, que é Not in my backyard. É uma sigla, né, que significa não aqui no meu quintal. Então, o NIMBY, ele depende, por definição, de uma voz ativa política, né? E ainda que haja exemplos clássicos assim, de NIMBY, como a Jane Jacobs, por exemplo, que é uma jornalista, aí, como o nosso amigo Leandro, é uma jornalista que fez uma resistência grande ao desenvolvimento de Nova York, que pretendia, lá no início do século XX, passar grandes rodovias em cima de bairros e coisas do tipo. Hoje, o NIMBY, ele se concentra, o efeito do NIMBYismo, ele se concentra em bairros de alta renda, alto poder aquisitivo, em que a população tem a voz ativa para impedir que aquela área seja colocada a serviço de um interesse coletivo e de um melhor equacionamento das questões espaciais da cidade. É legal você trazer isso, Ricardo, porque a Mirella, ela fez essa pergunta aqui, a Mirella que está participando conosco, ela traz um termo, quase um palavrão que a gente tem ouvido muito nos últimos tempos, que é a gentrificação, né, o gentrification do inglês, que é exatamente esse fenômeno que você falou, né? Às vezes, partindo da ideia do requalificação de algumas áreas, você acaba afastando a população que antes ocupava aquele espaço, as pessoas de menor poder aquisitivo, enfim. Leandro, como é que você vê esse fenômeno? Você acha que isso é algo que a gente consegue resolver no momento atual, principalmente quando a gente percebe um direcionamento muito grande dos grandes centros urbanos brasileiros para a requalificação das regiões centrais da cidade? A gente está vendo isso no Rio, em São Paulo, aqui em Curitiba também, locais que antes eram ocupados por pessoas com poder aquisitivo menor, e aí vem, de repente, esse movimento de requalificação e gerando crítica de outro lado de que, às vezes, essas pessoas que antes ocupavam aquele espaço simplesmente não estão sendo incluídas nesse aspecto, elas vão ser substituídas por outras. O que você poderia dizer sobre isso? Você está mudo. Olha, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de só complementar um pouco o debate aí dos meus colegas. A preocupação aí com cidades excludentes, né, com cidades perigosas para mulheres, eu acho essencial. Às vezes eu me pego assim com a minha namorada, falando, por que você não anda sozinha na rua? Por que você não vai ali do lugar X para Y sozinha? Não tem perigo, você vai sem carteira, vai sem celular. E ela fala, não, mas aqui eu tenho uma coisa mais importante para guardar que você não tem. E daí eu penso, é mesmo? Então, é muito impressionante, como a Laís disse, essa preocupação das mulheres com a agressão que os homens não têm. Essa preocupação é essencial. A gente tem que pensar
mesmo nisso. E aí eu lembro da Jane Jacobs, que o Ricardo citou, ela tem esse lado NIMBY dela, mas também tem um lado muito bom, né, no livro Morte e Vida das Grandes Cidades, que ela fala o seguinte, olha, a cidade tradicional, aquela misturada, que você tem comércio embaixo, casa em cima, que não tem recuo, a cidade compacta, ela é a cidade mais segura que existe. Esses subúrbios, onde você põe só casas de um lado, e daí no horário de trabalho ou à noite não tem ninguém, ou então só comércios de outro, e passa 6 da tarde, como acontece em algumas ruas de Brasília, está tudo deserto, tudo abandonado, isso é terrível para a segurança, tanto de mulheres quanto de homens. Né? Ela fala, olha, as cidades precisam de olhos na rua. Né? A organização tradicional da cidade, ela é melhor, né? Todo mundo olhando, todo mundo vendo o que está acontecendo lá na rua, na calçada, é uma forma melhor de fazer segurança que polícia. Não vai dar para ter polícia para cada pessoa que estiver andando na calçada. Né? E o contrário que a gente vê no Brasil é um pouco o contrário disso. Né? Por exemplo, a lei de recuo. Né? Toda cidade brasileira, seja grande, pequena, tem a tal da lei do recuo. Não pode mais ter loja na beira da rua. Aqui em São Paulo é bem estranho que acontece, que você só tem lojinhas, tem umas ruas com umas lojinhas ótimas, né? Um shopping a céu aberto na rua. Isso acontece em construções antes da lei de 72, né? Que meio que impediu, que proibiu esse urbanismo, né? Essa organização tão bonita, tão boa, que hoje que deixa a rua ativa, a rua cheia de gente, que traz segurança. Né? Então, é bastante importante a gente debater isso. Com relação à gentrificação, pessoal, eu preciso dizer que eu não vejo o menor problema nisso. Eu acho que há aí uma problematização excessiva de urbanistas em relação à gentrificação. A melhor coisa que pode acontecer para uma pessoa que vive num bairro é que aquele bairro se valorize, ela tem acesso a serviços melhores, a empregos melhores. Tudo bem, talvez o aluguel dela aumenta, mas ela também vai ter muito mais oportunidades. E, além disso, e também redes de contato, né, uma diversidade de capital humano, tudo isso. E, além disso, se você é dono da propriedade, como acontece aí grande parte das vezes, a melhor coisa que pode acontecer é que a sua propriedade se valorize. Se eu ganho R$1.000 por mês e, de repente, eu vejo que a minha casa vale R$300 mil, ou seja, 300 meses do meu salário, é super racional, é ótimo para mim eu vender essa casa e ir para um bairro que eu possa pagar menos e não ter que trabalhar tanto. E isso tudo é voluntário, as pessoas podem escolher. Aqui eu moro numa região aqui em Perdizes, em São Paulo, no Sumarezinho, que foi gentrificada. Diversas vezes eu vejo até uma funcionária, uma faxineira do prédio, ela mora a uma quadra, na rua em que eu vou passear com meu cachorro, e ela fala, nesse condomínio, quando eu era pequena, eu jogava futebol, aí tinha uma quadrinha de futebol e tal, e enquanto todos os outros funcionários demoram 2 horas para chegar no trabalho, ela demora 2 minutos. Então, para ela é ótimo, ela tem uma oportunidade a mais de emprego. Né? Então, talvez seja uma problematização excessiva, na minha opinião, essa história de gentrificação. Julian, posso só fazer um comentário bem rápido sobre essa questão da gentrificação? Desculpa, Laís. Pode, Ricardo. Vou pedir só para você... Ricardo, só um pouquinho. Vou pedir só para você me dar 1 segundo, só para eu pedir desculpas, to say sorry for people that are with in English. We have some troubles with the interpretation, some issues with the internet, so... Acho que eu falei muito rápido, desculpa. Não é um problema. Isso eu ia pedir também. A Débora está puxando a minha orelha, dizendo para a gente falar um pouquinho mais devagar, para ela poder acompanhar a Débora, quem está fazendo a tradução simultânea. Mas o problema é com a internet mesmo, com a conexão dela. So, everyone, we can practice our Portuguese, as Gabriela is saying on the chat. So, sorry for that. Então, vai lá, Ricardo. Vamos tentar falar um pouquinho mais devagar, respirar um pouco mais, para daí a Débora poder trazer a tradução dela de uma forma mais adequada. Porque eu sei que esses debates acelerados, eles geram isso. Estamos todos nós nessa. Então, vou pedir só para a gente não esquecer disso. Vai lá. Um comentário muito curto, mas falado não tão rápido, sobre gentrificação, que a gente tem que só tomar um cuidado. Essa discussão ela é especialmente importante nos Estados Unidos, onde existe uma lei que se chama a lei do eminent domain, que permite que, por exemplo, um incorporador imobiliário que está fazendo um desenvolvimento de uma quadra,
Aí ele vai lá, comprou, tem, digamos, 15 casinhas naquela quadra, ele comprou 12, faltam 3. Ele consegue lá ir na prefeitura e invocar o eminent domain, dizendo que aquela construção, aquele empreendimento, aquele complexo que ele vai fazer é muito benéfico para aquela região, fazer toda uma argumentação e obrigar a prefeitura a desalojar aquelas 3 pessoas. Isso não existe no Brasil. Não acontece, não existe essa previsão legislativa. Então, aqui no Brasil, se o sujeito não vender a casa dele, ele não tem como o incorporador, o desenvolvedor, ir lá e obrigar ele a sair. Só queria fazer isso, porque essa discussão é muito mais relevante, na minha visão, nesse contexto americano, que tem uma lei muito autoritária, né, que desafia, inclusive, o direito de propriedade daquela pessoa que está lá, do que aqui no Brasil, onde isso não existe. Ricardo, então vamos aproveitar que você já Deixa eu fazer um inspirado. comentário, Julia. Eu também estava tentando aqui, mas o Ricardo foi mais rápido que eu. Eu preciso não deixar passar. Juro que serei rápida também. Mas é que eu acho que, como eu fiquei lá no começo, né? Às vezes as coisas vão se perdendo. Mas você faz a tréplica. Eu não posso deixar... a tréplica. Eu não posso deixar de passar a questão que foi comentada sobre os valores urbanos, né? Até que o próprio Ricardo comentou. E eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado ao falar, né, sobre a produtividade da conversa, ou a seriedade da conversa, para a gente não cair no erro de colocar as questões sociais justamente como questões não sérias ou como questões pouco produtivas. Sei que não foi a intenção, mas é só para a gente tomar esse cuidado de que isso não aconteça, justamente porque esses valores que são urbanos, que são impostos ao urbanismo, que são impostos à forma que a gente constrói cidades, eles são valores baseados numa construção social que a gente vive. Então, a gente não pode tirar justamente as questões de gênero, as questões raciais, enfim, todas essas questões que fazem parte da construção histórica brasileira, desvincular isso da forma que a gente constrói cidades. Então, mais uma vez, como eu falei, que a gente precisa pensar em sustentabilidade sobre os 3 pilares, e a gente precisa pensar isso de forma transversal e garantir que todas essas questões estejam sendo endereçadas, mais uma vez, a gente precisa olhar as questões de gênero e de raça no Brasil, e especialmente essas duas, como questões transversais, elas estão em todos os lugares, a gente precisa colocar esses recortes o tempo inteiro, não é só às vezes, não é só quando a gente está falando sobre gênero, só quando a gente está falando sobre raça. Eu acho que, inclusive, meu papel aqui como única mulher da conversa é justamente pontuar o fato de que isso precisa ser discutido o tempo todo, isso não é chatice, isso não é coisa de uma ideologia ou de outra, enfim, não é, né? A gente não pode setorizar isso, a gente precisa pontuar que isso é extremamente significante. Daí a gente entra também na questão da gentrificação, que eu falo como urbanista, né? Realmente, a gente realmente pega muito nessa questão da gentrificação, justamente porque ela é uma questão que pega muito num calo social. É muito mais complexo do que a gente só olhar o mercado imobiliário. Essa área vai se valorizar. A gente precisa observar, e eu estou falando muito rápido, me perdoe. Eu ia te pedir para você falar um pouquinho mais devagar. Eu percebi quando eu fui me empolgando. Desculpa, Débora. Mas a gente precisa observar que essa questão da gentrificação, ela também é uma questão social e muito complexa. Então, a gente pega tanto nisso, né? A gente é tão insistente nesse assunto, justamente porque ele é um assunto complexo e muito problemático num Brasil extremamente desigual, como é o país que a gente vive. Então, acho que a gente não pode pegar tão leve quanto o Leandro está propondo. Eu acho que, por ser um tema muito complexo, faz muito sentido a gente ser tão insistente nesse assunto, porque ele precisa ser debatido a fundo, considerando todos esses outros recortes que eu já comentei. Laís, eu só queria complementar, assim, dizer que quando eu falei sobre valores urbanos, eu não estava falando sobre a questão de raça, gênero, nada disso. Eu estava falando especificamente sobre a questão de sustentabilidade, que hoje eu acho que é um consenso, né? Assim, todo mundo quer que as cidades sejam sustentáveis, e a inclusão também, todo mundo quer que as cidades sejam sustentáveis e inclusivas. Aliás, talvez inclusivas nem todo mundo, mas a gente tem essa pauta, eu acho, muito pacificada, e quando a gente pensa nos valores urbanos que eram lá no início do século XX, que promovia aquela história da suburbanização que eu comentei, a cidade de jardins que o Leandro comentou, não se falava de sustentabilidade, né? Não se falava, apostava-se no carro, que era a solução de mobilidade para todo mundo. Então a gente tem que entender que tem uma transformação aí. E hoje, quando a gente fala de século XXI, desse novo processo de urbanização daqui para frente, não dá para a gente apostar naquelas soluções lá de trás. E essas soluções
de dependência do automóvel, essas soluções de espalhamento da cidade, essas soluções de zoneamento estrito, tudo isso joga contra esse valor de sustentabilidade. Eu estou falando especificamente sobre essa questão aí, que é a pauta aqui do nosso painel. Eu vou me permitir aqui não entrar nas discussões de gênero e raça, porque eu acho que a gente vai precisar de mais umas 2 horas para falar dessa questão. A gente vai trazer, né, como qualquer webinar com tempo limitado, a gente tem como preocupação levantar essas bolas, mas algumas a gente vai conseguir arredondar e outras não. A gente continua com alguns problemas de interpretação. I'm gonna try to do some highlights, if you allow me, for those who are kind of lost in our translation. We are talking about gentrification. It's a topic that one of our participants, Mirella, brought to us, and our guests are given the opinion about that. And gentrification, I think that everyone here kind of heard about it. It's that process that we can see in some urban areas when you pick some region, some neighborhood, and you try to change it, and you give them new economic and demographic issues. And sometimes it can cause a little controversy because some people say that, okay, you're putting away the people that were living here and you're bringing the rich people to this place. And we saw that in Europe. We are seeing that in the United States, and Ricardo brought some examples of laws that we have in the United States that allow the new owners of these spaces to put away those people who used to live there. And we don't have this kind of laws in Brazil. And so our guests are talking about a little bit of that. So I hope that it can help you to catch up our conversation. Okay? Okay, Gabriela? Cool. Vamos em frente. Até sobre isso, a Amanda, que teve até esses tempos em Portugal, né, Amanda? Ela traz aqui uma contribuição legal sobre esse tema, daí a gente arredonda ele. Não arredonda, né? Mas a gente traz aqui um fechamento. Ela conta da experiência em Lisboa, onde a maioria dos moradores dos bairros históricos, que hoje são aqueles que estão passando por requalificação, não são os proprietários dos imóveis, né? Então, esse fenômeno que está muito associado, né, o grande vilão europeu, que é o Airbnb e os seus parceiros, causando o aumento do valor dos aluguéis e o afastamento daquelas pessoas que viviam naqueles bairros históricos por conta desse fenômeno. Então, a gente percebe aqui, pela fala do Ricardo, do Leandro, da Laís, que isso não é uma situação resolvida, né? A gente tem que buscar, como todos os convidados disseram, o equilíbrio entre o que vai trazer o desenvolvimento econômico para aquela região e social e em termos de serviços, como bem trouxe o Leandro, mas ao mesmo tempo sem que isso ponha para fora as pessoas que viviam naquela região até algum tempo. Então, o equilíbrio entre isso realmente é uma discussão bastante sensível, bastante importante, e a gente vê que em alguns lugares, como a Amanda trouxe, como em Portugal, que ficou, eu acho que icônico na Europa, né? Em relação a esse fenômeno. A gente tem algumas situações acontecendo no Brasil, mas como a gente equilibra isso, como a gente busca que essas coisas sejam possíveis de serem incluídas e serem colocadas no mesmo, quer dizer, como que a gente desenvolve regiões sem que necessariamente a gente tenha que alijar todo mundo que morava ali e trazer um público novo para aquele lado, para que a gente possa ter situações mais na linha do que o Leandro descreveu, né? Onde você tem pessoas que já moravam ali convivendo com os novos moradores, e isso com certeza traz benefícios para todo mundo. Aí, se eu puder comentar mais sobre isso, eu quero, mas você que manda.
Não, eu acho assim, vamos pegar esse assunto. Está gerando em vocês, está gerando no público, bora, vamos explorar isso aí. E depois a gente tem outras questões aqui para colocar. Só queria lembrar que o Luiz também colocou em texto aquilo que eu tentei colocar aqui em inglês. Então, para quem está com algumas dificuldades de tradução, né, for you people that are listening in English, Luiz is trying to summarize some of the topics on the chat. So feel free to... Inclusão, né, Julian? Para a gente incluir os nossos ouvintes em inglês. Exatamente. O pessoal que Engraçado. Aí fazendo uma tradução ali no chat meio em tempo real seria super inclusivo, eu acho. Não, estamos tentando fazer isso e muito legal quando a gente fala que o inglês é quem vai ser incluído, né? Normalmente é o contrário. A gente aqui está vivendo uma situação um pouco diferente do tradicional. Leandro, fala. Esqueci. Então, vamos lá. Não, a questão é a seguinte, por que o preço aumenta? Né? Aí a gente sai de uma discussão de urbanismo para uma discussão de microeconomia, uma ciência de preços. Então, o que faz preços aumentarem? A gente sabe aí há alguns séculos, que é oferta e procura. Geralmente o preço sobe se você tem uma demanda muito alta, que é o que a gente vê aí com o Airbnb em Portugal, mas não só isso, também uma restrição de oferta, né? Se de repente a produção de uma hortaliça, de tomates no Brasil, ela tem uma queda, né? A safra vem muito ruim, o preço vai subir. Então, se a gente se preocupa aí com desigualdade, com cidades que incluem os mais pobres, a gente tem que pensar nessas duas coisas, principalmente em parar de restringir a oferta. O fator mais excludente das cidades brasileiras hoje, dos planos diretores, é que a gente beneficia especuladores imobiliários supostamente lutando contra a especulação imobiliária. Quando você fala assim, olha, não pode ter nenhum prédio nessa área, eu não estou falando assim de prédio alto, né? Tem que um pouco separar essa história de densidade e prédios altos, né? Tem muitos prédios altíssimos que têm pouca densidade, poucos moradores morando neles. Então, enfim, a gente tem que... we have a little of population. Vamos lá, acho que vazou o som. Mas eu estou falando sim de densidade, né? Então, por exemplo, a gente tem aí o Quartier Latin em Paris, que é uma região diversas regiões de Paris que são densas, têm muitos moradores, mas não são altas, né? Então, quer dizer, se a gente está pensando em desigualdade, a gente tem que pensar nessas leis de zoneamento que impedem o aumento de oferta de residências. A Economist fez uma matéria uns anos atrás e ela mostrou que na Inglaterra e em Londres as leis de zoneamento elas aumentam em 700% o preço das casas. Isso, eu lembro que eu tinha amigos lá bem-sucedidos, assim, de 35, 40 anos, já com filhos, que dividiam casa, porque eles não conseguiam ter uma casa para si próprios nem alugada. Apesar disso, daí a gente entra na questão assim, mas como é que você vai aumentar a oferta de imóveis numa região histórica de Lisboa, por exemplo, né? Olha, é mais complicado, claro, mas tem como fazer. Mesmo o Londres mesmo tem alguns exemplos disso, né? Você tem aquele The Shard, o prédio meio cafona, na verdade, mas o prédio mais alto da Europa, ele fica do lado de um pub do século XVI, sabe? Um pub que você anda quatro andares de subterrâneo, parece coisa do Harry Potter, assim. E, na verdade, se você deixa construir para cima, você tira pressão sobre os terrenos, sobre as casinhas históricas, sobre os prédios históricos. Aqui em São Paulo isso é uma polêmica muito grande, né? Que muita gente reclama quando de repente tem uma casinha histórica super bonita, um prédio histórico bem, bem charmoso sendo derrubado para construir um prédio com muro, com recuo, com tudo isso. Mas então é preciso sempre pensar não só na intenção, mas no resultado, né? No resultado lá de longo prazo das políticas atuais. Eu vou aproveitar, Leandro, porque assim, a gente obviamente para qualquer bate-papo como esse, a gente cria uma pauta, mas como jornalista que a gente sabe que muitas vezes a gente joga isso para cima, rasga, principalmente quando a gente descobre uma temática que está provocando a atenção do público. Nesse teu complemento, eu queria puxar uma pergunta lá do começo, logo quando a gente começou, a Cathy trouxe uma pergunta / provocação
nós temos como enfoque principal dessa série de webinars a ODS 11, né? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, essa ODS 11, que versa sobre cidades inclusivas e inteligentes. E a Cat fez aqui uma pergunta, que ela tem ouvido muito pessoas dizendo que a construção das ODS e para a gente cumprir essas metas, isso vai um pouco contra a ideia do desenvolvimento econômico, né? Quer dizer, o quanto que o desenvolvimento econômico atrapalha o cumprimento dessas metas relacionadas ao objetivo do desenvolvimento sustentável, né? Então, ela trouxe aqui essa provocação e eu queria deixar ela, então, para vocês comentarem, porque daí a gente continua transitando nesse tema que eu acho que está bem legal. Você quer começar, Ricardo? Eu queria, Julian, falar assim, como empresário, que eu fico muito incomodado com essa visão de alguns empresários, inclusive, né, de que a busca de sustentabilidade, a busca de achar certo equilíbrio em relações que a gente entende que estão erradas, ou a capacidade de criticar o que está errado e tentar fazer melhor, que isso pudesse ser contra o desenvolvimento econômico, né? Então, muito dessas críticas à sustentabilidade vem daí, vem de empresários com uma visão que, na verdade, me parece uma visão muito simplista, de que assim, o cara só sabe fazer do jeito que ele já faz, e aí não consegue nem se dar o trabalho de pensar em fazer diferente. Então, isso é muito raso, assim, e eu acho que isso joga muito contra, inclusive, nessa discussão, em que há até uma subrepresentação de empresas e de empresários, porque justamente eles sempre que são chamados a participar, eles vêm com uma conversa dessas do tipo, não dá para ter sustentabilidade que isso atrapalha meu negócio. É muito pobre, eu acho, pensar assim, né? Então, acho que tem que, sim, se colocar esses desafios. A Laís aí trouxe várias questões que são as questões difíceis. Eu acho que a gente não pode cair assim na armadilha de achar que tem uma frase de um físico famoso, que é o Richard Feynman, que ele falava assim, todo problema complexo tem uma solução simples e errada. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não cair em soluções simples de bate-pronto. A gente tem que entender que são problemas complexos e que precisam ser entendidos de uma forma muito ampla, ouvindo, sim, aí todo o espectro de opiniões e visões sobre o tema, mas tentar construir colaborativamente uma solução, e não simplesmente falar que esse questionamento ele atrapalha o meu conhecimento, o meu modo de viver e modo de tocar as coisas. Isso é muito raso, né? Tem um economista francês, Frédéric Bastiat, fez uma carta assim muito anedótica, famosa, né? Que ele fazia uma carta dos produtores de vela contra o advento das lamparinas, né? Então, assim, não dá para a gente ficar ouvindo os produtores de vela. Se os caras sabem fazer vela, a inovação está aí, ela vai mudar, muda um monte de coisa. E aí tem essas inovações, essas disrupções, elas são turbulentas, né? Então, muda o emprego, muda o que as pessoas trabalham, muda as indústrias, muda tudo. Mas a gente tem que ser capaz de evoluir, ainda mais nesse mundo de século XXI, que a mudança vai ser cada vez mais rápida, cada vez mais intensa. Mas de novo, né, tem essa linha central aí. A sustentabilidade é uma linha hoje, talvez não seja em 2030, mas talvez não seja em 2050, mas hoje ela e hoje ela está na pauta. Eu queria concluir, Julian, só tentando fazer um gancho entre a questão da gentrificação e a questão da sustentabilidade, porque aqui eu acho que elas são quase que assim pautas que podem ser aliadas, né, na discussão e na solução de um fenômeno urbano que é muito importante, que é isso que a gente está aqui batendo, insistindo, que é a questão do espalhamento, das leis de zoneamento muito restritivas. Foi citado aí o exemplo das cidades europeias. Na Europa, a questão da preservação histórica, a questão do patrimônio histórico, essa é uma questão muito forte e valorada na sociedade deles como algo muito relevante, né? Há uma resistência muito grande a tentativas de se desconfigurar aquelas regiões da cidade que têm um patrimônio visto como histórico. Aqui em Brasília, o caso mais emblemático é o Plano Piloto de Brasília, ou seja, é a área central de Brasília, que é inteira tombada pela ONU e pelos institutos de preservação histórica aqui nacionais. Então, em Brasília, o que acontece dentro da área central de Brasília? O preço do imóvel é altíssimo, e não tem como ser diferente, porque a cidade e a sociedade fizeram uma opção de preservar aquilo. Não tem como achar que aquele preço vai ser barato, porque nunca vai ser. É um bem super escasso,
onde estão todos os empregos aqui em Brasília especificamente. A gente tem 300 mil pessoas morando no plano piloto, mas 1.300.000 pessoas trabalhando no plano piloto, ou seja, 1 milhão de pessoas todos os dias têm que entrar e sair dessa área. É óbvio que existe uma demanda habitacional muito grande aqui dentro, mas por uma opção pela questão do tombamento e da impossibilidade de se alterar aquele urbanismo, que é uma opção legítima que a sociedade está fazendo, o preço dentro dessa área vai ser mais caro. E o preço nos imóveis históricos de Porto vai subir. E é difícil também você falar que você vai impor ao proprietário do imóvel, que também não necessariamente é um especulador, é uma pessoa que é proprietária daquele imóvel há muito tempo, alugava o imóvel, e falar para ele, você não pode alugar para o Airbnb, você não pode exercer a sua liberdade de escolha sobre o que fazer com o teu próprio patrimônio. É muito complicado isso também. Então, eu acho que tem essas escolhas, a gente tem que entender que se houve uma escolha por preservação histórica, isso vai ter uma consequência econômica, e pode ser que leve à gentrificação, pode ser que leve ao espalhamento da cidade, e pode ser que prejudique a sustentabilidade do contexto urbano como um todo. Então, tem que colocar isso na balança. Eu queria pedir para a Laís fazer os comentários que ela tiver sobre essas últimas falas, mas eu queria pedir para você, Laís, dentro desse trabalho que vocês fazem na InCities, a gente está falando muito do problema, e eu acho que seria legal a gente tentar fechar trazendo algumas coisas, alguns exemplos legais que a gente já vê no Brasil, enfim, alguma referência legal que você queira trazer. A gente trouxe aqui alguns exemplos, o Ricardo falou muito bem de Brasília, a Amanda, que participou conosco, falou de Lisboa. Então, fica à vontade para comentar, e eu já queria que você emendasse em trazer algumas soluções para esses problemas todos que a gente está tentando contextualizar, para daí a gente puxar esse fio para o Ricardo e o Leandro poderem complementar. Certo. Eu acho que sobre a pergunta com relação aos ODS, né, os SDGs, da ONU, aqui na minha família, minha mãe fala muito uma frase, né, que o óbvio precisa ser dito. Então, e é uma constante aqui na minha família toda, a gente leva isso muito a sério, né? O óbvio, ele precisa ser dito. Então, eu acho que os ODS, né, os SDGs, eles vêm muito no sentido de dizer o óbvio. Por quê? Porque a gente precisa falar sobre sustentabilidade e como o Ricardo falou, existe uma certa resistência ao conceito da sustentabilidade como um todo em prol do desenvolvimento econômico, como se uma coisa excluísse a outra, mas o desenvolvimento econômico ele faz parte do conceito de sustentabilidade, inclusive o desenvolvimento econômico faz parte dos ODS, né? Alguns deles são focados nisso. Então, eu acho que a ideia do ODS 11 em especial é justamente deixar muito claro e deixar escrito óbvio de que a gente precisa fortalecer os 3 pilares. A gente precisa olhar para o desenvolvimento econômico, mas precisa olhar com a mesma força e com a mesma intensidade, buscando equiparar as desigualdades entre os 3 para os pilares sociais e ambientais também. Então, eu acho que é nesse sentido, assim, eu entendo a resistência que certas pessoas que priorizam a questão econômica têm aos ODS, mas eu acho que essa resistência ela é justamente uma ignorância, de fato, de não entender que esse desenvolvimento econômico vai ser muito maior se você garantir um desenvolvimento sustentável, porque senão, se a gente não olhar para a sustentabilidade, talvez a gente não esteja nem aqui para olhar para esse desenvolvimento econômico de fato. E com relação às soluções, na InCities a gente vai muito nessa linha também do que o Ricardo trouxe sobre problemas complexos, né? A gente entende, desde o nosso comecinho, a gente já buscou deixar isso muito claro, que a gente não acredita que soluções simples vão resolver um problema complexo como a inclusão urbana, como a segurança, como as questões de gênero na cidade. Então, a gente olha a nossa ideia na InCities justamente como rede, né? A gente chama rede para cidades inclusivas, é justamente multiplicar essas soluções. Então, nós atuamos em 4 frentes. A gente atua em conscientização, mobilização, diagnóstico, né, que é coleta de dados, e a parte de advocacy, que é uma relação mais política. Então, a gente entende que a gente precisa atuar meio que por todos os lados para garantir que essa pauta ande para frente. A pauta da inclusão urbana ela não fique só patinando no mesmo lugar. Então, a gente tem, como eu falei, a frente de conscientização, que é muito de conversar, levar essa discussão em escolas, universidades, em empresas, em vários setores da sociedade, para que isso esteja, como eu falei antes também,
transversal. E em termos de solução talvez mais prática, né, em termos de mobilização, em soluções em termos de urbanismo, a gente tem alguns projetos. Muitas vezes eles são muito... Às vezes as pessoas entendem eles até como abstratos, mas a gente já vai sentindo alguns impactos da atuação deles. Um deles é, inclusive, baseado na ideia da Jane Jacobs, que já falamos aí repetidamente ao longo do webinar, sobre os olhos das ruas. É um projeto chamado Sua Rota Mais Segura, em que a gente faz parcerias com comércios locais, para esses comércios locais se sinalizarem como parceiros do projeto. Então, a gente coloca uma plaquinha na frente do comércio, dizendo que ele é parceiro do projeto e tal. E a gente faz um treinamento com os funcionários e gerências para acolher pessoas que estejam com medo, né? Então, acho que quem é mulher e estiver me ouvindo vai saber, vai se identificar vai provavelmente ter vivido uma história em que você está andando na rua, você sente que tem alguém muito, muito perto de você, ou te seguindo, ou falando alguma coisa desagradável, enfim, várias situações, e você entra num comércio, numa lanchonete, num mercado, e pede para esperar 5 minutos. Né? Deixa eu ficar aqui só 5 minutos, só esperar, né, o nervoso passar, o medo passar, e daí eu vou embora. Eu não quero nada, não quero comprar, só quero esperar. Então, a nossa ideia é meio que institucionalizar essa espera, né? Então, a gente lançou ele aqui numa rua muito famosa, numa rua muito comercial aqui de Curitiba, muito famosa, Avenida 7 de Setembro, e tem muitos comércios, e eles são abertos em várias horas do dia. Então, a gente foi fazendo as parcerias com esses comércios, e quando a gente foi conversando com eles, eles falaram: nossa, isso acontece o tempo todo. As pessoas entram aqui só para esperar um pouquinho. Então, a ideia justamente é criar essa atmosfera de que aqueles olhos das ruas, aqueles comércios, aquelas pessoas que estão ali constantemente, estão preocupadas com quem está transitando. Então, a ideia de fortalecer um senso de comunidade. Para a gente é muito difícil, porque é muito difícil estabelecer indicador para isso, né? Como é que eu vou saber se está melhorando, se não está? A gente conversa com as pessoas, a gente faz entrevista qualitativa, mas pelo que a gente já conversou e pelo que a gente já conseguiu levantar qualitativamente, é um projeto que, apesar de muito simples, é um treinamento e uma placa. Ele melhorou o contexto de quem está andando ali constantemente. Então, essa é uma das soluções, né? Eu acho que a gente precisa ter muito, muito em mente esses novos valores, né? Essas novas ideias de como que a gente quer construir cidades mais humanas, cidades mais focadas nas pessoas e menos nas máquinas. Então, acho que se a gente tendo esses valores em mente e pensando nessa ideia de que a gente precisa focar nas pessoas, a gente precisa focar no social, a gente precisa considerar diferentes vivências, diferentes necessidades, a gente começa a criar soluções mais inovadoras, de fato, e isso parte da diversidade, né? A gente bate muito na tecla também de garantir que a gente esteja em espaços de decisão, espaços de criação, sempre muito diversos, para que outras vozes sejam ouvidas e não sejam sempre as mesmas vozes, com as mesmas soluções, as mesmas vivências, repetidamente. Então, eu acho que a minha contribuição nesse sentido, de trazer soluções, é justamente falar que a gente precisa olhar para esses problemas complexos, não trazer, não achar que eles se resolvem com uma solução simples, mas a gente começar a ser mais criativo nessas soluções, e a gente está tentando fazer isso com a Insights de uma forma coletiva mesmo, e que conecte as pessoas cada vez mais. Okay, Deborah is back, so our English channel is working again. Thanks everyone for your patience. Eu queria trazer uma colocação que tem tudo a ver com essa solução que você trouxe, e aí eu vou passar para o Leandro. Vou pedir para ele trazer a opinião dele sobre aquela temática que começou essa última discussão, que é essa relação entre ODS e desenvolvimento econômico. Mas o Mike Fong, ele escreve aqui: complex problems need complex solutions, but can we simplify complex problems? Quer dizer, você trouxe um exemplo que atende exatamente isso que o Mike Fong trouxe aqui, né? Você está trazendo um problema complexo e você, através da inovação, através da conversa com as pessoas e da prática na cidade, trouxe uma solução muito interessante, como você falou, é uma placa, né? Basicamente, que ajuda muito numa questão que realmente a gente, infelizmente, porque é como o Leandro trouxe lá no começo, né? Eu sou homem, eu nunca vivi isso, mas eu
estando com a minha esposa e agora tendo uma filha de 3 anos, que provavelmente vai sofrer isso ali na frente, a gente fica mais atento a essas coisas, né? E o quanto isso realmente não acontece. Eu vi isso esses dias, né? Eu e a Laís estamos na mesma cidade, Curitiba, passando pela 7 de setembro, me chamou muito a atenção. Eu vi isso em alguns comércios ali, achei uma ideia genial. Leandro, fica à vontade para fazer aí as tuas ponderações sobre essa questão. Eu queria só lembrar as pessoas que estão participando que a gente continua aberto a perguntas aqui no chat. Estamos puxando elas para tentar trazer o molho aqui, o tempero para essa conversa. Vai lá, Leandro. Vamos lá. Não, eu concordo demais com o que a Laís disse. Parabenizo aí, parabéns pelo trabalho. A minha namorada, ela mora em Curitiba, ali na 7 de setembro, na esquininha da 7 de setembro, e o trabalho dela é a 2 quadras de casa, e à noite, muitas vezes, ela pega táxi para ir para casa, porque ela tem medo. Ali tem as marquises, ali tem bastante mendigos, né, na 7 de setembro. Eu não acho que mendigo oferece risco, assim, né? O mendigo, o assaltante, o estuprador, geralmente não é um mendigo, né? Mas, de qualquer forma, as pessoas têm medo, né? Tem isso tudo. É um excelente trabalho, muito legal essa iniciativa. E a Laís também falou uma coisa muito legal, que é sobre esse mito de que, aí respondendo a pergunta que alguém fez, esse mito de que são coisas irreconciliáveis, né? O desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. O Árvore do Futuro, né, o meu projeto, quem até puder seguir é @Árvore do Futuro, ele atua exatamente nisso. Assim, é claro que se a gente olhar pela história, faz todo sentido. Se você estava no Paleolítico e você queria comer 1 quilo de carne, você tinha que matar um mamute para a sua tribo. Se você quisesse comer o dobro, você teria que matar o dobro de mamutes. Então, quanto mais produção, mais, né, as duas curvas elas eram paralelas. Quanto mais produção, mais degradação ambiental, mais impacto ambiental. E nos anos 70, pensando nisso, teve uns ambientalistas que eles vieram com a ideia do degrowth, né, o decrescimento, descrescimento. A ideia de que a única forma de você preservar a natureza seria encolhendo a economia. É claro que a ideia não deu certo porque as pessoas elas querem sair da pobreza, né? O Brasil mesmo, a gente viveu aí, agora está fechando uma década perdida, com a pobreza, a extrema pobreza aumentando, e isso tem muito relação com a falta de crescimento econômico, né? A gente teve aí, de 2011 para cá, uma depressão incrível na economia. Mas a boa notícia, gente, é que hoje, e esse é um ponto aí que o ecomodernismo, quem puder até dar uma olhada no ecomodernism.org, tem um manifesto deles, e eles falam, olha, tem uma forma da gente conciliar as duas coisas, a gente conciliar crescimento ambiental, crescimento econômico com preservação ambiental. E essa forma é com tecnologia, com inovação. Quando a gente conseguir produzir mais, com menos recursos, né, principalmente produção de comida, produção de energia e formas para a gente morar, se a gente conseguir intensificar essas atividades para conseguir ter mais conforto e menos impacto ambiental, essa é a chave. Eu até passei aqui um gráfico, não sei se a gente consegue compartilhar na tela, que é o gráfico que é exatamente isso que eu estou falando, que é a dissociação. Tá compartilhado ou não? A gente consegue botar? Tenta, eu acho que você consegue, tenta fazer, Leandro. Tá liberado para você, se você conseguir. Não, mas eu estou no celular, não vai dar então, que pena. Então tá, você passou para a gente compartilhar isso? Isso, se alguém puder compartilhar, tá aí. Mas enfim, esse gráfico mostra o seguinte, é o decoupling, que é a dissociação. Aquelas duas curvas que eu disse que eram paralelas, né, quanto mais conforto, mais produção, mais impacto ambiental, elas estão deixando de ser paralelas. Isso é lindo, isso é uma excelente notícia. Né? Tem um livro, acabou de sair um livro nos Estados Unidos, de um professor do MIT, chamado More from Less, né? Mais com menos. E ele dá uns exemplos maravilhosos, assim como a gente pode sim ser otimista em relação a isso. Uma latinha de alumínio de hoje, aí, que a gente usa para refrigerante, para cerveja, ela usa 6 vezes menos alumínio que há 30 anos. Aí, ó, esse gráfico. Então, vocês podem ver
a gente tem mais conforto, né, mais bem-estar, mais crescimento econômico e a curva de uso de recursos naturais não sobe na mesma medida. E o impacto ambiental vai caindo. Então, essa é a forma da gente atingir metas de desenvolvimento sustentável. E tem diversos outros exemplos, né? Por exemplo, na agricultura. Se você quisesse, nos anos 70, no Brasil, para você conseguir produzir 1 quilo de milho, você precisava ocupar 18 metros quadrados. Hoje, para produzir 1 quilo de milho, você precisa de 3 metros quadrados. E mesmo a quantidade de fertilizantes e de pesticidas que a gente usa está diminuindo. Né? Então, é exatamente isso. Né? A gente tem aí essa dissociação, essa é a palavra mágica para mim, para a gente conseguir conciliar preservação com crescimento econômico. Muito legal, gente. É realmente uma discussão muito rica que vocês estão ajudando a gente a gerar. Também quero agradecer a todas as pessoas que trouxeram as suas perguntas e que a gente está tentando puxar elas aqui para ilustrar e para dar subsídio para os nossos convidados poderem conversar. A gente está chegando no final, na reta final do nosso debate. Então, eu queria sugerir que a gente fizesse mais uma rodada entre o Ricardo, o Leandro e a Laís, para a gente dar aquele recado final. Vou pedir que daí na intervenção de vocês três, vocês já deixem no final o serviço de cada um, né? A Laís pode passar os contatos da InSítios, o Ricardo os contatos das organizações que ele está envolvido, que ele acha legal as pessoas acessarem. O Leandro já falou aqui alguns, mas a gente pode repetir, né, do Árvore do Futuro e alguns projetos que ele está envolvido. E vou deixar para que as pessoas continuem participando no chat, porque, se for o caso, a gente pode puxar ainda alguns comentários finais aqui para arredondar o nosso conteúdo. Tá? Então, vamos fazer aquela rodadinha final para que vocês possam fechar um pouco, se é que é possível a gente fechar alguma coisa. A gente está abrindo muita coisa hoje, essa é a proposta, né? Mas eu digo fechar alguma linha de raciocínio ou fazer algum complemento que você acha que tenha faltado, deixa o seu serviço e aí a gente faz o fechamento logo em seguida. Laís, quer começar? Nossa, como é que costura, né? Todas essas questões. Não sugeri para você fazer isso, tá? Não, acho que nenhum de nós tem essa possibilidade. Eu acho que, assim, traz aquilo que ficou mais evidente para você, que você acha que é um recado importante de deixar, e eu acho que é isso que a gente tem para contribuir com as pessoas. A gente está abrindo muitas pontas, né? Essa é a ideia dessa série mesmo, a gente gerar essa provocação. Certo. Eu acho que a minha grande provocação aqui também e o meu grande objetivo, né, ao falar sobre o urbanismo, e acho que é o nosso foco na InSítios e o meu foco pessoal também, é sempre deixar muito claro e sempre lembrar e fortalecer na cabeça de todas as pessoas de que a sustentabilidade, ela precisa garantir que a gente esteja olhando para fatores múltiplos, né? A gente não consegue ser sustentável de forma alguma enquanto a gente não olhar para as questões de diversidade com seriedade. E eu repito isso, e às vezes as pessoas até falam, Laís, você está falando isso demais, mas eu tenho que falar demais, porque a gente não... Parece que demora para entrar, né, na cabeça de todo mundo. Mas a gente precisa garantir que que todos tenham um lugar na discussão, né? Inclusive, eu até acho uma lástima a gente estar falando aqui, por exemplo, só entre pessoas brancas, né? Eu acho que talvez se a gente tivesse até uma diversidade mais racial aqui, a gente poderia tá aprofundando ainda mais essa discussão. Então, eu tenho que sempre reforçar esses pontos de que enquanto a gente não observar as questões de diversidade com muita maturidade, entender que isso tem que estar em absolutamente todos os espaços, principalmente na construção urbana, porque mesmo dentro das questões de igualdade de gênero, por exemplo, essa discussão sobre mulheres e cidade, gênero e cidade, mulheres negras e cidade, o recorte racial, ele é muito novo. Quando eu comecei a estudar isso em 2014, 2015, não tinha material sobre esse assunto. Eu comecei a estudar isso porque eu tive que produzir material para eu conseguir fazer minha pesquisa. Então, na época da faculdade ainda. Então, a gente precisa, acho que a grande mensagem que eu quero trazer é justamente o fato de que sustentabilidade sem diversidade não é sustentabilidade de verdade.
é uma sustentabilidade fake, é uma sustentabilidade de maquiagem. Enquanto a gente não estiver ouvindo a todos, ouvindo a todas, ouvindo pessoas com vivências muito diferentes, a gente vai continuar construindo cidades do mesmo jeito, a gente vai continuar mantendo aqueles valores tão antigos e que beneficiam só uma parcela da população. Enquanto a gente não garantir que pessoas mais diversas, pessoas diferentes estejam ocupando espaços de decisão também, a gente não vai ouvir essas pessoas com profundidade, a gente não vai atender as demandas delas. E eu, como urbanista, um grande ponto do nosso trabalho é justamente que a gente é obrigado pela nossa profissão a ouvir as pessoas, né? Como é que a gente vai planejar um espaço sem ir lá conversar com quem mora naquele espaço, sem entender o que aquelas pessoas precisam? Então, eu acho que a gente, como urbanista, a gente é muito insistente nesse assunto, justamente porque a gente sabe a importância de ouvir a todos, ouvir a todas e ouvir quem tem vivências diferentes, porque enquanto a gente não fizer isso, a gente vai ficar só repetindo soluções. Eu falo sempre sobre o que eu chamo de paradoxo do muro, né? O muro, para mim, é uma expressão auge de como a gente faz urbanismo errado hoje em dia. Porque a gente cria um muro, ele é um paradoxo, porque a gente cria os muros para quê? A princípio, para gerar segurança, né? A gente cria o muro para proteger algo ou alguém, em geral, algo que esteja dentro daquele muro. Só que quando a gente coloca aquela barreira, quando a gente coloca aquele muro ali, o tiro ele sai pela culatra, e na verdade o que a gente gera é cada vez mais insegurança. Quanto mais barreira a gente coloca, quanto mais barreira visual, quanto menor conexão entre as pessoas, mais insegurança a gente cria, né? A gente cria bloqueios entre grupos, o outro começa a ficar muito atemorizante para a gente começa a ter medo do diferente, e a gente já percebeu que esse medo do diferente, ele não gera nada positivo. Né? A gente está fazendo errado ao longo dos séculos, então a gente vem construindo muros, a gente vem criando soluções, criando, entre aspas, soluções que são apenas soluções repetidas, e a gente não está realmente trazendo inovação. E o meu ponto de vista, o que a gente defende na Cities, e o que eu falo sempre, o que eu quero reforçar aqui de novo, é que a gente não está criando soluções porque a gente está ouvindo sempre as mesmas pessoas. E essas pessoas não podem fazer mágica, porque elas vão dar soluções de acordo com as vivências delas. A gente só vai criar inovação, a gente só vai criar novidades de fato, a gente só vai criar novas soluções e cidades melhores, consequentemente, quando a gente começar a ouvir pessoas diferentes para que elas possam trazer soluções diferentes para as nossas cidades. Então, minha mensagem aqui no geral é que a gente sempre fique atento para essas questões, observe essas disparidades, porque a gente precisa agir com igualdade na medida das disparidades, né? E não ficar silencioso sobre isso. No momento em que a gente vê uma desigualdade, a gente vê alguma questão que esteja fora de lugar, a gente não pode ficar neutro, né? Tem uma frase do Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz sul-africano, que ele fala que se você fica neutro numa situação de opressão, de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Então, a gente tem que pensar cada vez mais num sentido coletivo e para que a gente consiga trazer essa inovação e esse desenvolvimento sustentável de fato e não seja só uma maquiagem. Legal, Laís. Obrigado. Eu vou pedir assim que enquanto o Ricardo e o Leandro falarem, você colocar os seus contatos, os serviços aqui da Insights aqui no chat para as pessoas poderem acessar, site, redes sociais, o que você achar legal. Eu estou no celular, então eu não consigo escrever. Eu vou falar rapidinho. Tá bom. Instagram, Facebook é Leão Laís e da Insights é Insights, INCITIES. O site é insights.com.br. Show. Vamos tentar colocar no site. Ricardo, eu vou passar a palavra para você, e aí eu vou pedir para você, quem sabe já responder aqui, ou dar a sua opinião de uma pergunta que acabou de chegar do Ron. Me desculpe, sorry if that's not the right pronunciation, Ron. Ele escreve aqui, in your opinion, how should the whole of the urban development be shared? Between public and private sector. Assim, como que faz esse casamento de interesses e de possibilidades entre o setor privado e o setor público para que a gente consiga atingir o objetivo de ter cidades mais inclusivas? Aí você pode fechar a tua participação com o que você quiser trazer.
Beleza, Julian. Bom, essa discussão, esse debate sobre onde se passa a linha, onde se divide a responsabilidade do público e do privado, ela é muito interessante, mas eu tenho certeza assim, que eu não sei dizer, vamos lá, vou começar de novo. Não sei dizer aonde é a linha ideal, talvez, mas eu tenho certeza que em relação a como a gente está praticando hoje, ela tem que dar muito mais espaço para a iniciativa privada. Porque hoje, pelo menos no Brasil, existe um monopólio muito grande de todas as decisões de planejamento urbano nas mãos das cidades, né, digamos, do governo e da prefeitura, né, do poder público. E isso faz com que a gente tenha aqui no Brasil, basicamente, uma repetição de padrões, né? Você não tem a possibilidade, praticamente, de inovação urbanística no Brasil. É muito difícil inovar. E eu falo isso como alguém que está à frente de uma empresa há 12 anos, fazendo um processo de aprovação de um empreendimento, né? É muito difícil você superar todas as burocracias, tem que ficar atendendo normas, atendendo quesitos, e que muitas vezes, inclusive, pioram o empreendimento. A gente teve várias discussões, a gente está demorando muito também porque a gente a gente gosta de uma briga, assim, a gente gosta de brigar por certas coisas que a gente considera corretas, né? Então, mas por incrível que pareça, essas normas, isso vai de encontro com tudo que eu falei aqui nesse painel, elas muitas vezes induzem a um desenvolvimento que não é aquilo que não só nós, mas que toda, digamos assim, a literatura mais recente em urbanismo está pacificada. É muito mais fácil você desenvolver no Brasil um loteamento de uso único, monouso, né? Ou seja, um loteamento só residencial de casas espalhadas com uma grande ocupação de solo, uma grande impermeabilização do solo, afastada do centro urbano, com nenhuma solução de mobilidade, com nenhuma possibilidade de integração econômica dessa região com o resto da cidade. É muito mais fácil fazer isso do que você desenvolver um empreendimento de uso miscigenado, como o Leandro falou lá, de comércio, terra e habitação em cima, uma área densa, compacta. Praticamente as nossas normas hoje induzem a um modelo de desenvolvimento ruim, né? Então, eu tenho certeza que tem muitas experiências aí, inclusive tem algumas experiências interessantes no mundo hoje, em que você tem um pouco menos de intervenção e menos regulação no setor e permite soluções muito mais interessantes. Veja que dar espaço para a iniciativa privada não significa empoderar uma empresa ou dar de certa forma, assim, fazer o contrário, dar um monopólio para uma empresa decidir o que deve fazer com a cidade. Não é isso. Eu estou dizendo só de abrir espaço para que o mercado ofereça soluções diferentes, para que a gente possa ter, porque para ter inovação, você precisa ter um espaço aberto, as pessoas trazerem ideias diferentes, né? E aí tem um monte de regulações que impedem você de fazer uma ideia. Basta pegar qualquer avenida comercial do Brasil, aí, das cidades brasileiras, você vai ver que os prédios são basicamente o mesmo envelope que a gente chama no mercado, ou seja, o mesmo volume construído, às vezes com uma fachada diferente, mas aquele envelope foi rigidamente decidido pela legislação, com impactos urbanísticos que não foram pensados, não foram considerados, que muitas vezes estão contribuindo com esses problemas urbanos que a gente tem hoje. Então, eu tenho certeza que o mercado devia abrir mais para inovação e concorrência para poder viabilizar soluções melhores. Ricardo, eu vou evocar aqui o grande entrevistador brasileiro, Jô Soares, não querendo te interromper, mas te interrompendo. A gente tem que fechar daqui 3 minutos e é importante que o Leandro possa dar o recado dele. Mas obrigado pela sua contribuição hoje, pela sua participação, a sua disponibilidade. Leandro, bem na linha de horário político que a gente está vivendo agora, você tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Vamos lá. Leandro, a gente não te escuta. Você está mudo. Coisa de tiozão, né? Ficar mudo no... Mas vamos lá. Olha, o meu ponto é simples, minha mensagem a gente tem uma ideia de que sustentabilidade é uma coisa artesanal, agricultura familiar, artesanal, gado criado solto, casinhas, mas a gente tem que começar a analisar a sustentabilidade como menos impacto ambiental,
qual é a opção que nos dá menos impacto ambiental para morar, para produzir comida, para produzir energia. Então, é isso. E isso passa por inovação. Como o Ricardo falou, a inovação não se trata tanto de ser privada ou público, mas é que é uma coisa descentralizada. Ela é de baixo para cima, ela é imprevisível. Acabou de sair um livro muito bom sobre isso, chamado How Innovation Works, falando, olha, mesmo o Google, quando se criou o Google, não se sabia que ia ser um mecanismo de pesquisa como é hoje. Era para ser uma lista de sites da internet, né? Então, o Árvore do Futuro, sigam, por favor, o @Árvore do Futuro no Instagram, no Twitter. Ele defende bastante isso, um ambientalismo mais otimista e mais favorável a mercados e tudo isso. Valeu. Obrigado, Leandro, Ricardo, Laís. Os contatos de todos eles, o Luiz gentilmente já colocou aqui no chat para quem quiser saber mais. E assim a gente chega ao final da nossa série Redefinindo o Futuro das Cidades, para a tristeza da Gabriela, que eu já estou vendo. Gabriela is sad. I'm looking at her right now. Estou vendo ela emocionada. Ela que foi a pessoa que produziu e fez a conexão entre esses 7 Impact Hubs, né? Brasil, México, Colômbia e Suécia. A gente tem aqui a honra de fechar essa série. E quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco, que fizeram perguntas, que acompanharam. Pedir mais uma vez desculpas pelos problemas que a gente teve com a tradução simultânea. O Luiz, que fez aí a produção tão rica e também ajudou a gente a resumir algumas coisas quando a tradução deu problemas. Gente, obrigado. Laís, Ricardo, Leandro, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. E a gente se vê numa próxima oportunidade. A gente convida as pessoas para conhecerem, quem não conhece, o Impact Hub. Entrem no nosso site, impacthub.net, e você vai conhecer um pouco da nossa rede. Eu vou pedir para a gente fechar, para quem quiser, tiver afim, abrir a câmera para a gente tirar aquela fotinho final da tela. Quem quiser, tá, gente? Quem tiver despenteado, quem não escovou o dente ainda, não tem problema. Mas quem puder abrir a tela, a gente fazer aquela Everyone fotinho can final. open the camera so we can take a picture of everyone. So, Você faz, Luiz? yes, I take the picture. So, Ok. just waiting for everyone. Remember that for some people it's so early, they might be like, Yeah, Just waking up. We have some people from like Hey, I want to Colombia put on here. makeup and stuff like Yeah, that. like people from Colombia, they're just waking up. So like, If you didn't brush your teeth yet, that's no problem. Okay. it might still be in the pillow, just like Yeah. listening. so Vamos lá? everyone, big smile. Done. Ok. Obrigado. Thanks, everyone. Thank you, everyone. everyone, for Obrigado. joining. Thanks, Tchau, Gabriela. Practice your Muito boa Portuguese, conversa. English, See you next everything. Bye bye. Ciao. Luis. Yeah. A ver, creo que escribí acá. Listo. Listo. Obrigado, Luis. Gracias por todo y fue muy bien. Let me